FM, Sinal de Deus no ar. Aqui tem um jornalismo que o povo sergipano confia. Vamos à entrevista. Cultura Notícias. Entrevista. Já aqui no estúdio conosco, o senador Alessandro Vieira, do MDB. Bom dia, senador. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito trabalho, né? Eu sou ontem em Brasília, até a noite, voltando lá no Senado, que votou a reforma tributária, e já agora de manhã por aqui, né? Sim, nós tivemos uma semana com bastante volume de trabalho em Brasília, projetos que têm uma complexidade muito grande e que exigem muita atenção. Então, a gente teve, na terça-feira, acho que talvez 10 horas de sessão na CCJ e logo em seguida tivemos essa votação na CCJ e depois novamente plenário, acho que 20 horas de trabalho para colocar de pé a regulamentação da parte da reforma tributária que trata de consumo. Nós teremos mais adiante a questão do imposto de renda e da folha de pagamentos, que são duas reformas também muito importantes. Essa questão do imposto de renda parece que está escorregando, né? Que foi uma promessa para ser executada logo. Deu a entender a população de imediato, né? Corrigir as tabelas, e agora o Senado ainda vai voltar para talvez 2026, 2027, né? Nós não temos uma proposta concreta apresentada, né? O governo fez um anúncio publicitário, mas não fez o dever de casa. Ontem, quando a gente estava nessa gincana para fazer essa votação, eu lembrava que no governo passado, o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa que eu tenho uma relação pessoal muito boa, passou os 4 anos dizendo que tinha uma reforma pronta em cima da mesa e nunca mandou. E agora, novamente, isso se repete com relação ao imposto de renda, porque é difícil mesmo, não é uma coisa simples. Você nunca teve uma reforma desse tipo feita em tempos democráticos, porque na democracia, algumas pessoas não entendem, na democracia você tem que compor interesses para ter maioria de votos. Então, todos os grupos econômicos, sociais, tiveram, cada um da sua forma, voz e interferem no resultado final. Eu acredito que hoje na Constituição nós temos uma determinação para que o governo encaminhe essa reforma do imposto de renda. Essa determinação é resultado de uma emenda minha, que foi colocada na emenda constitucional da reforma tributária, exigindo um prazo, estabelecendo um prazo para que o governo encaminhe. O governo vai encaminhar, imagino que no início do ano, uma proposta que vai, por um lado, reduzir a tributação de quem ganha menos e, pelo outro, aumentar a tributação de quem ganha mais. O que é justiça tributária e tem que ser feito, mas sempre com muita técnica, porque essa conta tem que fechar, né? O dinheiro não é para guardar num cofre, o dinheiro é para pagar o serviço público. Então, a gente tem que ter todo um trabalho técnico que acho que vai tomar uma parte significativa do próximo ano. E o grande problema que eu vejo aí é taxação de quem ganha mais, dos ricos, né? A resistência é sempre muito grande, né? Natural. E assim, o Brasil é um país de baixa informação, então as pessoas não entendem. As pessoas, eu vi discursos de colegas e tentei ajudar na compreensão, onde o cara relata uma história do tipo: eu tenho uma empresa que tem 20 funcionários e como é que vai taxar grandes fortunas? Quem tem 20 funcionários não tem grandes fortunas. Essa não é a conta, né? Grandes fortunas é uma coisa muito seletiva, de valores muito altos. E esses outros que estão num patamar de renda ou de patrimônio mais significativos que a maioria dos brasileiros, você tem uma ideia, Jair? Quem tiver uma renda acima de 20 mil reais, 30 mil reais, vai estar lá no 1% mais rico do Brasil. Nosso país é um país de um povo pobre. A maioria da população vive com menos de um salário mínimo. Então, ter essa noção da justiça que é necessário se fazer, mas sempre de uma forma eficiente. Não adianta eu criar uma coisa para ganhar voto, para ser simpático nas redes sociais e na imprensa, e a conta não fechar no final do dia. Então, acho que 25 vai ser um ano de muito trabalho para que a gente possa ter uma série de medidas econômicas que coloquem o Brasil num ritmo de crescimento que seja sustentável. Agora, teve uma polêmica muito grande na aprovação ontem no Senado, no tocante à taxação para você adquirir armas, que parece que ficou isento isso aí, né? Ficou isento do chamado imposto seletivo, já. Veja, a gente estava ontem fazendo a regulamentação da reforma tributária do consumo. E aí você tem a fusão de uma série de impostos, né? Um dos impostos que desaparece no final desse processo de transição é o IPI, né? Que é o atual imposto sobre produtos industrializados. O IPI, ele incide sobre armas de fogo, naturalmente, porque é um produto industrializado. Ele deixa de existir. E aí passa a existir um imposto que é o chamado imposto seletivo, que ganhou aquele apelido de imposto do pecado, né? Que é um imposto que serve para você desestimular
determinadas práticas que são prejudiciais à saúde, ao meio ambiente. E, na minha visão, tecnicamente, isso não se aplica a armas de fogo. Então, eu votei contra essa taxação seletiva. Continua pagando o imposto sobre o consumo. A arma de fogo não vai ficar barata. Munição não vai ficar barata. Mas eu não posso fazer uma distorção técnica para atender uma visão ideológica. Eu tenho uma visão sobre armas de fogo que é muito transparente desde o início do mandato e que vem do tempo de delegado de polícia, de que a posse ou porte de arma de fogo é um direito individual do cidadão desde que ele preencha os requisitos. Então, se você resolve, você, Jairo, ficha limpa, equilibrado psicologicamente, mostrando que tem habilitação física para usar uma arma de fogo, e você quer ter uma arma de fogo na sua casa e você compra, eu acho que é um direito seu. O que eu sempre trabalhei contra e votei contra é o descontrole. E durante o governo Bolsonaro, a gente teve um período grande de descontrole, onde uma pessoa podia ter 10 fuzis, por exemplo. Isso não faz sentido nenhum. Aí, esse ponto de equilíbrio. Nós tivemos uma votação bem dividida e a decisão final foi de não incidência, que já tinha sido a decisão da Câmara dos Deputados, não incidência do imposto seletivo. Eles vão pagar IBS, vão pagar CBS, as armas não vão ficar muito mais baratas, como se tentou traduzir, mas acho que é uma questão de aplicar tecnicamente a lei. A gente não pode usar a lei para fins ideológicos, né? Mas ainda uma lei tributária. Inclusive, aquele senador Randolfo, ele fez um discurso veemente, dizendo que era contra, que deveria ser cobrado, mas outros entraram dizendo, se taxar a arma fabricada no Brasil, ela vai ficar mais cara, aí é melhor comprar uma arma que vem de fora, né? Ilegal, que fica muito mais barato. É realmente complicada essa situação, né? Eu acho que assim, as pessoas usam alguns temas para fazer uma disputa ideológica, para ficar bem com os seus respectivos públicos, né? Então, o pessoal de uma linha mais à esquerda, em regra, manifesta uma posição contra as armas, então eles defendem a proibição de arma de fogo, venda e uso de arma de fogo. E como não conseguem aprovar essa proibição, eles tentam aprovar estratégias para inviabilizar, que podem ser uma burocracia excessiva, pode ser um preço excessivo. E pelo outro lado, mais assim numa direita extrema, ou às vezes de gente que não para fazer conta, se tenta fazer um libera geral, como se o libera geral resolvesse alguma coisa. Lá no plenário eu fiz questão de registrar isso. Digo, olha, os argumentos que eu estou escutando de que ter uma arma de fogo pessoal, para uso pessoal, é uma política de segurança pública, esse argumento é falso. A segurança pública é um dever do Estado. O policial devidamente treinado, e mesmo devidamente treinado, muitas vezes não consegue reagir no tempo certo, muitas vezes comete erros. O cidadão comum tem baixíssima chance de ter uma reação adequada num assalto, utilizando uma arma de fogo. Baixíssima chance. Essa é a realidade. Então, aí tem que ter uma cautela muito grande, porque a gente ocupa um espaço privilegiado. Eu vejo, às vezes, os colegas fazendo discursos sem preocupação de como vai ser ouvido aquilo, que vai criar uma ilusão na cabeça da pessoa. Eu me lembro uma senhora, eu estava no estado de São Paulo, e uma senhora me abordou dizendo que ela tinha vontade de ter uma arma. Uma senhora, acho que talvez seus 70 anos de idade. Eu digo, mas a senhora vai fazer o que com essa arma? A senhora vai atirar em alguém, vai reagir a um assalto? Ela diz, não, eu quero ter na minha bolsa. Eu digo, é só para dar, vai servir para o bandido só. Você vê a ilusão que a gente vende. Então, acho que é um direito individual, o cidadão que quer e preenche os requisitos tem o direito, e eu defendo esse direito, mas com cautela, com fiscalização dura, com pena para quem faz coisa errada, para quem tenha, a gente não possa usar essa arma legalizada para acabar alimentando o crime organizado, como infelizmente aconteceu ao longo dos últimos, talvez, 4 anos. Bom dia, senador. É interessante isso que o senhor falou, isso dessa mulher. Eu quero ter uma arma na bolsa, né? Como se fosse assim, eu tenho uma arma ali lá dentro, como se fosse uma ameaça, assim, não encoste em mim. Porque tem que ter toda uma prática, né? Não é assim do nada, né, senador? A gente tem episódios, a gente teve aqui em Sergipe, meu querido colega falecido, o delegado Marcelo Hercos, seguramente Sim, Marcelo Hercos. Era o delegado, um dos 2 ou 3 delegados mais preparados para um embate físico com arma de fogo, com vários cursos, com muita experiência, e que acabou falecendo no embate com criminosos. Naquele posto de gasolina. Isso, né? E sendo desarmado no embate ali, porque é muito difícil essa atividade. Então, assim, essa ficção que se tenta vender, ela serve muito a quem quer vender arma. Sim. Infelizmente, nós temos muita gente que é financiada pela indústria das armas de fogo no mundo inteiro e que tentam vender essa ficção, né? É muito difícil, né, você ter uma capacidade de reação pronta e eficiente num momento de urgência, de grande estresse. Não é uma coisa simples. Mas, repito novamente, se a pessoa tem os requisitos todos atendidos,
tem o desejo e consegue comprar, parabéns, Certo. e faça bom uso. Nesse caso, senador Alessandro, na questão daqueles clubes, né, que chamam de CACs, assim, como é que Sim. seria também? Porque o senhor falou a questão de ideologia, muito se comentou no governo passado, a questão desses clubes de armamentos, né, porque uma coisa é você ter uma arma ali, como se fosse um hobby, alguma coisa, mas assim, outra coisa é você usar daquele hobby para atirar, né? Enfim, como é que ficaria nesse caso? Assim, o CAC nada mais é que um cidadão que está enquadrado na categoria de caçador, colecionador ou atirador esportivo, né? O tiro esportivo é uma atividade, como o nome diz, de esporte, reconhecida, olímpica. Não tem nenhum problema nisso, não tem nenhum demérito. Mas tem um registro nesse caso, né? Tudo é registrado, munição, armamentos, o local de treino. O que não pode, justamente por conta dessa briga ideológica, você fica do 8 ao 80. Né? Ou vai proibir tudo, ou vai liberar tudo. E o caminho certo, normalmente, é o do meio. Né? É você ter um equilíbrio. Então, ao longo do governo Bolsonaro, nós tivemos muitas medidas aprovadas, decretos publicados, que bagunçaram todo o sistema de fiscalização. A gente chega a um relatório do TCU que aponta que o Exército não tem ideia de quantas armas foram vendidas, não consegue fiscalizar nem 10% dos clubes. Agora, o clube bem organizado, legalizado, nós temos vários aqui em Sergipe de alta qualidade, né? Gente muito séria, Sim. que gosta da atividade. O tiro é uma atividade... a minha equipe fez uma atividade rápida lá em Brasília, ninguém é policial na equipe de Brasília, e gostaram muito, porque é uma atividade prazerosa para a maioria das pessoas. E segura também, quando feita corretamente. Agora, não posso, de novo, usar isso como uma desculpa, Sim. um jeitinho brasileiro para armar as pessoas sem fiscalização. Sem ter um registro correto, sem ter possibilidade de identificar se essa arma não vai se perder para o crime. O Adagilson de Simão Dias, obrigado, Adagilson, por estar ouvindo a gente, obrigado aí pela audiência. Bom dia, Jair Rosendo, senador Alessandro, aí voltando a falar da questão do imposto de renda, né? Seria possível isentar os professores do imposto de renda? Eu tenho 2 vínculos e pago imposto todos os anos, e não é pouco. Veja, é uma conta, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu não gosto, vocês não gostam. Até o próprio nome, Em imposto, 2 vínculos, né? fica mais difícil, porque justamente não cobra o que deveria cobrar. O resíduo cobra depois quando junta. Isso. Eu sou filho de professora, então eu conheço essa realidade dentro de casa, né? Você passar o ano inteiro sem fazer o recolhimento e, ao final, você, na declaração, tem que fazer um recolhimento muito mais alto. O problema de eu sair criando exceções para determinadas carreiras é que, assim, com todo respeito aos professores, o que coloca eles acima do patamar do profissional de saúde, ou do policial, ou de tantas outras carreiras que são fundamentais, jornalista, por exemplo. Então, é mais razoável você fazer um corte de faixa de isenção por renda, por tamanho de renda. Está se falando dessa renda de R$5.000, vamos dizer assim. E desde que você compense isso em outras faixas. Por isso que quando a gente começou a nossa conversa aqui, eu falei, olha, está acabando agora a regulamentação da reforma no aspecto do consumo-serviço. A gente vai ter que fazer rapidamente a renda e patrimônio e mais rápido, talvez, folha de pagamento, porque o Brasil cobra muito imposto, em sentido amplo, imposto, na folha de pagamento. É muito caro empregar no Brasil. Sim. E a gente tem que mudar isso, porque não faz nenhum sentido. O mundo inteiro não faz isso. O mundo inteiro tributa mais renda e patrimônio e muito menos consumo e folha de pagamento. Por quê? Porque você quer que as pessoas consumam mais e porque você quer que as pessoas empreguem mais, né? Os empresários possam empregar mais. Então, acho que com fé em Deus e muito trabalho... imposto de renda. Isso, exatamente. É só uma organização. Eu tenho um debate técnico com a equipe que hoje está no governo, o Bernardo Api, que é o secretário especial, que acho que pelo menos há 6 anos a gente tem algum diálogo, alguma convivência, e eu sempre defendi que se fizesse uma reforma só, porque ficava mais fácil encaixar as peças. E ele defende, foi a ideia vitoriosa, fazer fatiado, porque ele acha que é muito, muito complexo e realmente são muitas pessoas interessadas, né? Se você estivessem lá no Senado nessa semana, vocês vão ver a multidão de lobistas, advogados, empresários, grupos sociais, trabalhadores que estavam ali tentando defender seus interesses. E ele defendeu o fatiamento, ele está fazendo fatiado, paciência, mas a gente tem que encaixar um quebra-cabeças. Tudo bem, eu vou reduzir aqui a tributação da renda de quem recebe até R$5.000, ótima ideia, muito justo. Esse valor que eu arrecadava com essa faixa, eu vou arrecadar onde? Vai ser no consumo? Vai ser na folha? Vai ser em grandes fortunas? Vai ser em faixas mais altas de renda? A gente tem que fazer esse balanço para que a gente tenha, no final do dia, uma reforma neutra.
porque a gente tem um compromisso, e está na Constituição, incluído na emenda constitucional que tratou da reforma, que essa reforma tem que ser neutra, ela não pode representar, no final, um aumento de carga. Hoje, no consumo, nós teremos um certo aumento de carga. A gente vai ter que reduzir carga em outras áreas, para poder cumprir o mandamento constitucional de uma reforma neutra, senão a gente vai estar descumprindo a Constituição. O senhor é um senador bastante ativo, né? Atuante. A gente tem acompanhado o seu trabalho em Brasília e realmente desempenha o papel que o povo lhe concedeu, né? Como senador pelo estado de Sergipe. E tem alguns projetos aprovados, né? Aquele que protege crianças em ambiente digital, né? Sim. Já foi aprovado esse projeto? 26, 28 foi aprovado no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Eu espero que dessa vez a Câmara faça seu trabalho com equilíbrio, com sobriedade. É uma conclusão global de que a gente tem que proteger nossas crianças do ambiente digital. Você tem países que estão proibindo o acesso, pura e simplesmente. Se não me engano, a Austrália aprovou uma legislação recente proibindo abaixo de 16. Você tem crescentemente a proibição de celulares e telas em ambiente escolar. Foi aprovado essa semana na Câmara dos Deputados em âmbito nacional e já é lei em alguns estados. Ensino fundamental, né? Do ensino fundamental. Você vai proibindo. Você tem que criar regras, porque hoje nós temos, eu recebi, por conta desse trabalho, a gente acaba virando uma referência no tema também para outros países. Eu recebi um grupo do TikTok, né, a representante global do TikTok para a área de segurança. Ela queria, enfim, fazer contribuições e ouvir também a nossa opinião com relação à segurança. E no mundo inteiro você tem essa constatação. Cada vez mais as pessoas passam tempo ligados na internet, através de aplicativos. E mais ainda crianças e adolescentes. E eles passam a se formar suas opiniões, formar sua personalidade pela rede social. E muitas vezes com base em informações que são falsas, em exigências estéticas, por exemplo. As meninas são submetidas a horas e horas de tela, onde o corpo é perfeito, a pele é lisinha, você tem um padrão de beleza definido lá e que os filtros vão empurrando, e você tem a crescente constatação de problemas psicológicos, de depressão, de automutilação. E esse é só um exemplo, um pedacinho do tamanho do problema que nós temos, que é gigantesco. E as empresas, e aí eu sou literalmente uma testemunha dessa história, participante dela, e ela começa antes de estar no Senado, eu como delegado de polícia, criando aqui a Delegacia de Crimes Cibernéticos. No começo as empresas nem interagiam com o Brasil, elas se recusavam a responder até às ordens da justiça. Naquela época o Facebook era o grande veículo, ele não atendia as ordens. Recentemente o Telegram teve problemas também. Isso, e aí você tem agora as empresas, e no 26, 28, nesse projeto de proteção à criança e adolescente, já com uma nova postura. Porque eles entenderam que, olha, no mundo inteiro, se você não tiver lei, você vai ter um juiz decidindo. E eu, como sou muito claro sempre no que eu falo, você só tem um Xandão, que é o apelido do ministro Alexandre de Moraes nas redes sociais, você só tem um Xandão porque a gente não tem lei. Não tendo lei, você abre espaço para interpretação. E não é interpretação porque o juiz é malvado, não. É porque a justiça não pode se negar a responder quando é demandada. E se não tem uma lei clara, bem escrita, bem ajustada, ele faz como ele quiser, ele interpreta. E na interpretação ele pode esticar, encurtar, fazer o que ele quiser com a lei. Então, temos que legislar. Acho que começar pelas crianças e adolescentes é um bom passo. A gente tem que ter a proteção, tornar isso mais saudável, para não ter daqui a pouquinho, como nós já temos, e é muito claro isso, uma sociedade doente, com problemas de ordem física, de ordem psicológica, psiquiátrica, e com todos os prejuízos para toda a sociedade. Acho que é um trabalho importante e que tem reconhecimento dentro e fora do Brasil. O senhor é vice-presidente da CPI das Bets, né? Outro caso, né? É outro caso. A gente brinca lá que é um para-raio de problemas, né? O gabinete, né? A gente tem, de fato, a gente tem participado da CPI, sempre com uma preocupação muito grande da CPI não perder o foco, que tem que ser um foco técnico. Desde a abertura eu tenho feito essa observação. E o presidente, que é o senador Dr. Irã, a relatora, a senadora Soraya Tronic, tem tentado manter esse equilíbrio, porque agora você tem informações mais claras, e a gente tem que dar mais visibilidade para isso, do tamanho do problema, o volume de pessoas que jogam, o volume de dinheiro que circula. É uma imensidão de dinheiro que está sendo literalmente drenado do Brasil, enviado para fora do país, sem deixar aqui emprego, sem deixar aqui imposto, sem deixar nada, e deixando pessoas muitas vezes com dívidas, com problema psicológico. A gente ouviu, eu acompanhei a oitiva de um jovem do Piauí,
e sem formação técnica, sem conhecimento prático, sem nenhum tipo de característica que aparentemente justifique, hoje é dono de uma das maiores bets e roda bilhões de reais por ano. E ele não consegue nem explicar o negócio dele. Quer dizer, você tem gente envolvida nisso que não está visível, você tem muito dinheiro circulando sem transparência, e uma coisa que eu repito tanto lá no Senado, que vários colegas já decoraram, todos os crimes se encontram na lavagem. Então, hoje, Bets é um grande canal de lavagem de dinheiro, porque eu misturo ali o dinheiro que é do jogo propriamente dito com o dinheiro de outras fontes, que pode ser corrupção, pode ser tráfico, pode ser venda de arma, qualquer crime. E jogo ali, jogo de uma intermediadora de pagamentos, e esse dinheiro meio que sai do radar. E a gente consegue fazer grandes transferências sem ser tão claramente identificado. Eu acho que a CPI vai prestar um grande serviço nesse sentido, de mostrar esse cenário e sugerir soluções para esses problemas. Ontem mesmo, nessa reforma tributária, na regulamentação da reforma, já na reta final, no jornal O Globo fez até uma matéria sobre isso, porque a gente conseguiu essa emenda no cafezinho, antes da votação, minutos antes, a gente conseguiu garantir que as bets sejam tributadas com esse imposto seletivo, né? Porque é um imposto que justamente vem para mitigar atividades que causam danos psicológicos, que causam danos à economia popular e que não podem ser, enfim, estimuladas de qualquer forma. Então, a gente conseguiu, hoje quem trabalha com bets vai pagar os impostos de valor agregado, CBS e IBS, mas também vai ter o imposto seletivo, o tal famoso imposto do pecado. Senador, voltando a falar um pouquinho da questão da segurança pública, né? Muito se comenta, e agora aqui em Aracaju também, né? A Guarda Municipal, a questão das câmeras corporais, né? E aí foi se colocado, também depois daquele caso de Genivaldo, né? Que teve julgamento, câmeras corporais, enfim, como se colocasse todas as câmeras corporais em todas as forças de segurança. A opinião do senador, você acha que é válido? Como é que é? Não há uma regulamentação sobre isso, né? Porque ainda qualquer um pode aprovar. A Câmara aqui aprovou a Guarda Municipal. Tem que usar. O sindicato não mas não pode, aprova, assim, né? Não há uma regulamentação federal? Não, ainda não tem nenhuma regulamentação federal nesse sentido. Os dois programas mais consolidados no Brasil são os programas de São Paulo e Santa Catarina. E são programas com excelentes resultados. Eu acho que o governador do São Paulo, o Tarcísio de Freitas, foi muito correto ao reconhecer que ele estava errado quando começou o governo. Ele começou o governo seguindo essa linha ideológica que diz que não, as câmeras são invasão da privacidade do policial e sou contra. Ele agora, recentemente, nos últimos 10 dias, deu várias entrevistas dizendo que eu estava errado. Muitos casos, né, da Polícia de São Paulo. Né? Muitos casos. Porque a câmera bem utilizada, ela vai servir como proteção do bom trabalho policial. Sim. E, ao mesmo tempo, claro, vai servir para inibir o mau trabalho. Em qualquer profissão, você vai ter um pequeno grupo de gente que trabalha errado. O que tem de preocupação correta? É que você não tenha uma invasão para intimidade. Se eu tenho uma câmera conectada e ativa 24 horas, ela vai gravar esse policial indo no banheiro, esse policial, enfim, fazendo qualquer atividade. Isso não faz sentido. Mas é possível sim, a tecnologia certamente vai ter soluções que permitam que na sua atividade, a atividade seja integralmente monitorada. É uma proteção para o bom profissional. Acho que parece um pouco uma questão das armas. É muito uma discussão que devia ser técnica e que vira uma discussão ideológica. E aí as pessoas param de prestar atenção. Olha, nós tivemos um caso aqui no estado de Sergipe, um cidadão num posto de gasolina, que desarmado foi alvejado pela polícia. E se não tivéssemos câmeras, ia estar todo mundo falando que os policiais tinham assassinado aquele rapaz. Mas como você tem as câmeras, não eram corporais, eram as câmeras do estabelecimento, você consegue identificar que, de fato, a ação do rapaz, ela leva a uma reação razoável do policial. Porque foi até questionado assim, mas ele não estava armado. Mas como é que o policial ia adivinhar, né? Você não pode... Pois foi uma reação dele, né? É uma decisão tomada em frações de segundos. A gente conecta aí novamente o cidadão comum usando uma arma. Ele está falando de policiais, com vivência, com prática, psicológico também, nesse caso. Adaptados para isso, treinados, e que tem que tomar uma decisão de segundos. Quem está na atividade policial, eu participei durante pelo menos 17, quase 18 anos, diretamente da atividade policial, você toma decisões desse tipo todo dia. E ter a filmagem, ter a câmera, vai ser uma proteção para esse policial. Agora, tem que ser feito como foi feito lá em São Paulo, que as pessoas ficam imaginando. Não, as câmeras de corporais da PM de São Paulo foram inventadas por algum, sei lá, deputado do PSOL. Não. É um projeto da própria polícia, que foi tecnicamente testado, teve um longo debate interno,
Ele surge de dentro da Polícia Militar de São Paulo, os oficiais da Polícia Militar de São Paulo que criaram lá o projeto, estruturaram, organizaram, e ele agora, o governador anunciou, vai reforçar esse trabalho. Não pode ser de cima para baixo, tem que ser feito dessa forma, dialogado. Tenho certeza que o sindicato da Guarda, devidamente informado, construindo em conjunto, vai entender que é uma proteção para o guarda. A Guarda, eu posso falar também com propriedade, não tem nenhum parlamentar que ajude a Guarda nem perto do que eu faço aqui em Sergipe, nem perto. E valorizo muito, respeito muito, uma atividade fundamental para a segurança pública, mas que tem um lugar na sociedade que é para ser um lugar bom. É para o cidadão ficar feliz quando tem a Guarda por perto. Porque o guarda está ali para proteger, literalmente, ele não tem a obrigação de estar toda hora em confronto, como tem a civil, como tem a militar. É outra atividade, é outro perfil da atividade e que vai estar muito bem adaptado a ter uma câmera de vídeo que possa protegê-lo na atividade, mostrar que ele está agindo com correção, com equilíbrio, com urbanidade. Mesmo episódios mais complexos, a gente teve agora também, para estar me alongando um pouco, Jairo e Rosendo, em São Paulo, se não me engano, uma senhora que foi lesionada numa abordagem policial, já idosa, mas quando você vê o vídeo inteiro... O cidadão que foi atirado da ponte, né? Outro morto pelas costas. Esse episódio específico da senhora, você vê toda a progressão. Os policiais não chegam truculentos, eles não chegam agredindo, eles não chegam de forma arbitrária, mas a coisa vai evoluindo a um ponto em que se vê necessidade de usar força física. E quando começa a força física, meu amigo, num tumulto, aí não tem o que fazer. Então, acho que é um bom projeto, desde que bem dialogado com os envolvidos, especialmente os policiais. Olha, é tanto assunto importante, mas eu vou entrar num assunto que o senhor também focou, esteve recentemente fora do país tratando disso. O IBGE divulgou anteontem, aqui em Sergipe, quase 200 mil pessoas passam fome, né? Estão na miséria, não digo nem na pobreza, estão na miserabilidade, né? E o senhor parece que esteve fora do país tratando desse assunto e reforça, né, seu compromisso de combater a fome no Brasil. Sim, acho que talvez uma das coisas mais urgentes na atividade pública é você garantir a dignidade da pessoa. A pessoa que não tem acesso à água, não tem acesso à alimentação, ela não tem dignidade, né? E, de fato, a gente tem participado, seja lá legislando, melhorando a legislação do Bolsa Família, atuando no auxílio emergencial lá na época da pandemia. Isso gerou uma credibilidade em vários ambientes, inclusive fora do país. E nós temos bons exemplos aqui no estado de Sergipe. O programa Prato do Povo, do governo estadual, tem funcionado bem, tem dado bons resultados, precisa ser ampliado. Não é um programa barato, mas precisa ser ampliado, para que você possa garantir que essas pessoas tenham alimentação digna e na quantidade necessária. Essa soma de projetos, né? Então, você tem que somar o Bolsa Família, você tem que somar projetos de criação de emprego e renda, de qualificação das pessoas. Isso tudo em conjunto vai diminuindo esse drama, que é um drama global, infelizmente. Nós temos esse problema no mundo inteiro. A questão da alimentação inadequada, ou mesmo da fome, é uma realidade e a gente tem que fazer o enfrentamento prioritário disso. Então, tem funcionado aqui em Sergipe, a gente quer que funcione cada vez mais, justamente porque a gente consegue ter a parceria muito clara do governador, da secretária Érica nessa área, e de prefeituras que começam a compreender que também tem esse papel. Você tem hoje vários programas de prefeituras de transferência de renda ou de alimentação, para que você possa diminuir esse drama. A gente tem que, todos juntos, dar as mãos para isso. Não falta dinheiro. Acho que essa talvez seja a mensagem mais consistente. Não falta dinheiro no orçamento. O que falta é priorizar. A gente tem tentado priorizar bastante essa área. Senador, para a gente encerrar de minha parte também, né? Claro, a gente pode deixar de falar de política. O senhor falou que passou um tempo aí como delegado, mas, enfim, hoje é 2024, 2025, eu sei que 2026 está muito longe, mas como vai ser o senador Alessandro, ampliar a questão do MDB, como é que está sendo outra pergunta, como é que está sendo esse relacionamento? Já meio que respondeu, o governador Fábio Mitidieri está de boa, está tranquilo, e como é que o senhor viu o resultado do MDB aqui na eleição municipal de Aracaju? O senhor acredita que realmente foi um resultado dentro do acordado, porque a Daniela Garcia se esperava até um posicionamento um pouco mais acima, ela ficou até um pouco abaixo até da candidata do PT. Como é que o senhor vê esse resultado do MDB aqui em Aracaju? A gente vê com naturalidade, porque é um processo de reconstrução, né? Se você observar, na eleição de 2020, o MDB não fez sequer chapa de vereador, não apresentou chapa. Era um partido que estava destruído na capital. Pelo menos um vereador. Nós elegemos um vereador, tivemos outros candidatos com boa votação, a delegada Jorlise, por exemplo, muito bem votada.
A gente fez um trabalho de reconstrução, a delegada Daniela Garcia participou desse trabalho de uma forma muito corajosa, sabendo das dificuldades de uma campanha com agrupamento político muito menor do que os outros, então você tem menos dinheiro. Essa você tem menos fragmentação tempo. dificultou esse caso? É natural, você tem a divisão de forças, você tem divisão de atenção e você tem uma discrepância muito grande de armas, vamos chamar assim, né? Você tem gente com muito mais dinheiro e muito mais tempo de TV e outros com muito menos. Mas, mesmo assim, o resultado nos deixou satisfeitos porque seguiu dentro do planejamento, né? Dentro daquilo que a gente estava fazendo, que é um planejamento de reconstrução. A gente parte agora para uma nova etapa. Essa nova etapa, visando as eleições de 2026, vai ter a garantia de chapas muito competitivas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados. O MDB vai trabalhar com a expectativa de eleger 2 deputados federais, construindo isso com muita tranquilidade, mas, se depender da minha vontade, com rapidez, porque eu vejo muita gente que deixa para a reta final a definição de partidos e eu não vejo isso como positivo. Acho que tem que dar tempo o cidadão entender quem é quem, com quem você está, qual é o seu projeto, e também a reeleição para o Senado. Esse é um projeto já definido no MDB. Ou seja, Alessandro Vieira pode-se dizer um pré-candidato a Senado. Pré-candidato ao Senado, a reeleição em 2026. O governo não passa pela cabeça? Não. Para o governo, a gente vai apoiar a reeleição do governador Fábio. Eu acho que Fábio, eu tive esse diálogo com o Fábio logo após a eleição, não fechando apoios, nem fazendo acordos, mas, na minha visão, ele ganhou nas urnas o direito de liderar esse momento. Sim. E se ele consegue fazer, e até o momento está conseguindo fazer um bom governo, muito naturalmente vai se encaminhar para uma reeleição e terá nosso apoio. Então, nesse caso, assim, vocês vão, pelo que a gente está percebendo, marchar unidos, não que fosse desunidos agora, mas diferentes do como foi. Né? Porque teve Daniel Garcia, que recebeu apoio de Fábio, teve o nome do Luiz Roberto, que também recebeu apoio de Fábio. Dessa vez, para o 26, então... Eu não tenho como agora ainda O cenário ainda era muito diferente. Né? Não, se vocês me perguntam, eu respondo e posso responder com muita transparência sobre o que eu vou fazer, o que o MDB vai fazer. Certo. O MDB vai marchar com muita força, com candidaturas muito competitivas, para as 3 faixas, para deputado estadual, deputado federal e Senado. Já tem conversas assim de novos nomes do MDB? Sim, tem conversas, a gente vai mais adiante da publicidade para isso, mas isso vem avançando muito bem. Porque existem algumas coisas que o tempo vai consolidando. O MDB é um partido grande e a nossa gestão, a nossa forma de lidar é uma forma muito séria e muito transparente. As pessoas sabem em Sergipe que eu cumpro palavra e que não tenho nenhum interesse pessoal que se sobrepõe aos compromissos. Então, acho que as coisas vão se construir muito bem. Dentro dos nomes do MDB, Jackson Barreto ainda está? Ou... Eu acredito que o ex-governador Jackson continue filiado, nunca recebi notícia de desfiliação. Já teve diálogo com ele? Não. É um quadro histórico, mas que está afastado da política, né? Já há algum tempo. Ele continua lá, o nome dele é MDB, mas eu acredito sem que diálogo sim, ainda. Você tem todo... O MDB tem uma história longa em Sergipe. E a gente não tem por que jogar fora essa história. Ninguém no MDB no Brasil inteiro, né? Exato, é um partido que foi fundamental no processo democrático brasileiro, continua sendo um partido fundamental no Congresso, com participação em ministérios, com atuações importantes. Eu acho que essa questão específica de filiados de Sergipe, que tiveram seu momento na política, mas que agora estão afastados, é absolutamente natural. Não tem nenhum tipo de relação, mas também nenhum tipo de afastamento. Senador, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Estúdio da Cultura e parabenizá-lo, né? Porque a gente tem que fazer justiça e o jornalismo sério tem que fazer justiça na hora que a justiça é bem chegada. O senhor realmente desempenha um papel que realmente orgulha o Estado de Sergipe. É um senador atuante em todas as áreas, porque se a gente fizesse aqui o que programamos para essa entrevista, a gente ia até meio-dia e não terminava essa entrevista, né? Mas eu quero agradecer a sua presença e até outra oportunidade. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre muito bom estar com vocês, uma entrevista sempre de alta qualidade e repartir esse mérito da atuação com a equipe. A gente só consegue fazer esse desempenho todo porque a equipe é muito boa aqui em Aracaju, lá em Brasília, e consegue nos ajudar a dar o resultado que nós esperamos. Valeu, então, obrigado, senador.